Ora, boa noite, povo do Deus Altíssimo. Boa noite a todos. Vocês podem começar a partilhar essa live. Vamos falar das cronologias bíblicas, das quais vão nos mostrar, vão nos revelar o princípio e o fim da história da nossa humanidade. Eu gostaria atirar toda a vossa atenção para a mensagem profética da qual Jesus deixou para cada um de nós, para que nós podemos saber o tempo exato em que estamos a viver. Deixa só ver se o nosso som aqui está ok. Alô? Temos som. Ok, estamos conectados também no YouTube. Diretamente essa mensagem está a passar agora nos vossos canais do YouTube e também aqui no TikTok. Eu vou ser muito breve. Esta é somente uma mensagem rápida para nós podermos entender o que está-se a passar hoje no nosso planeta desde a criação. Meus irmãos, é muito importante hoje, especialmente nesta época, cada um de nós poder estudar as Sagradas Escrituras. A Bíblia é algo de maravilhoso, do qual Deus nos deu a revelação das coisas que estão para acontecer nos dias de hoje. Nós tirei aqui alguns apontamentos bem rápido e nós temos rapidamente um resumo de como nós vamos entender o que está a acontecer, na verdade, em todo o planeta. O primeiro ponto, desde que a Bíblia fala, é a criação. Diz que Deus criou o mundo segundo a sua imagem e semelhança, o homem, segundo sua imagem e semelhança, pôs no jardim do Éden. O homem não conseguiu, pecou, caiu em tentação. Nós vimos de segundo a multiplicação dos seres. Diz a Bíblia que os seres se multiplicaram sobre a terra e a terra andou em grande violência. A Bíblia nos fala também da grande destruição pela razão da violência que tínhamos no mundo. Dizer que este povo da antiguidade, a primeira geração da terra, viveu média de 13 mil anos. Isso relativo à idade dos patriarcas. Sabemos que tivemos 12 gerações, 12 patriarcas que nasceram e viveram média de 900 anos, e logo vimos também a grande multiplicação. Portanto, quando Deus procura Noé, ele vai fazer um plano com Noé. E o plano seria que Noé construísse uma arca segundo as medidas de Deus. Ele criou. Para quem não conhece o que é a Arca de Noé, tem uma réplica que os Estados Unidos fez e está lá muito bem apresentada, nas mesmas dimensões da Bíblia. Então vocês podem entender um pouco o que é uma arca tão grande como Noé criou. A arca que está lá nos Estados Unidos da América, criada pelo governo americano, é uma arca com as mesmas dimensões da qual estão escritos dentro das Sagradas Escrituras. E Deus aí pôs todos os animais para que não tivesse destruição total e também a família de Noé. A razão, queridos irmãos e amigos, pela qual não entrou ninguém na arca, ou simplesmente porque o homem não deu crédito à palavra de Deus. Noé levou média de 100 anos a pregar o Evangelho e a cada martelada ele pregava às pessoas que estavam ao redor, preparando-lhes para uma grande destruição.
Mas de facto que aquela arca foi concebida dentro de um deserto. Não havia mares ao redor, não havia água, não havia nada. E é uma loucura, na verdade, para a raça humana entender as coisas de Deus. Meus irmãos, Deus não trabalha na lógica humana. Quando Deus manda criar um barco, uma arca para salvar a raça humana no meio de um deserto, não faz sentido nenhum. Hoje nós queremos conhecer Deus segundo a ótica e a inteligência humana. Ora, não é possível. Nós não podemos conhecer Deus na dimensão humana. Temos que conhecer pelo seu Espírito. Então, quando Noé, Sem, Cão e Jafé, 3 filhos, 3 noras, Noé e sua esposa entram na arca, vai então haver um grande dilúvio na terra. Esse dilúvio parou durante 40 dias e 40 noites, e aí as águas se secaram. Saiu Noé com os seus filhos, suas noras e a sua esposa, e começou a grande multiplicação. Nós somos a segunda geração da terra. A primeira geração foi destruída por média de 13, 14 mil anos depois da criação de Adão e Eva, e logo veio a segunda geração a partir de Noé, Sem, Cão e Jafé, suas noras, e aí começou a nossa história. Ora, logo a saída da torre da arca, logo após a saída da arca de Noé, começou a construção da grande torre de Babel por um grande homem caçador que se chamou Nimrod. Nimrod foi um homem que se rebelou contra Deus, não deu crédito no que Deus disse. Deus disse que não destruiria mais o planeta Terra com as águas do dilúvio, mas seria com fogo e enxofre. Mas Nimrod, o grande caçador, não deu crédito a Deus e então pôs todo mundo a trabalhar na criação de uma torre de Babel. Aquela torre de Babel se chama Babel porque é, na verdade, ou foi a torre da confusão, onde Deus não aprovou e separou toda a raça humana nos diferentes pontos da terra. Em grupos linguísticos, Deus separou todos os povos da terra, porque naquela altura estavam todos na planície única e todos falavam a mesma língua. Ora, Nimrod foi separado de todos os outros e todo mundo partiu para diferentes direções. Aí começou a grande descoberta do mundo. Logo após isso começou a criação dos grandes impérios. Um dos primeiros impérios foi o Império da Babilônia, do qual nós conhecemos como o rei Nabucodonosor, o qual Deus deu a liderança do mundo inteiro. Não era um rei como um qualquer. Sabemos que aqui o rei da Inglaterra, ele lidera a Inglaterra e mais alguns países no mundo, mas não tem tanto poder como tinha Nabucodonosor. Agora, o poder que hoje temos, na verdade, que temos domínio mundial, é os Estados Unidos da América, comparadamente com o reino da Babilônia, aquele reino do qual o profeta Daniel viu na visão como cabeça de ouro. Ele deu Deus todo o poder, deu àquele homem para ele poder reger terra, céu e mar. Mas aquele homem um dia orgulhou-se, fazendo uma estátua e pedindo adoração a todo o povo, porque ele se sentia igual a Deus e queria também adoração. E logo Deus destruiu o reino de Babilônia. O reino de Babilônia foi o primeiro império mundial da terra, foi conquistado pelos medos e persas, povos da Índia, Paquistão, por aí. Esses povos também andaram em obediência a Deus durante um tempo e logo também andaram a perverter o povo. E Deus também deixou-os cair. Os medos e persas foram conquistados pelo reino da Grécia, por aquele jovem Alexandre le Grand que nós conhecemos, um grande general que dominou por pouco tempo.
ele teve uma muito curta história. Logo após o reino, que era também o reino mundial, e logo após o reino da Grécia, veio o Império Romano. Durante o Império Romano, meus irmãos, aí Jesus nasceu. Jesus veio para cumprir uma das promessas que estava lá em Daniel 2, Daniel 7, do qual nós vimos em Daniel 9 aquilo que Jesus veio, na verdade, fazer. Jesus estava anunciado por Deus com média de 650 anos antes que Babilônia, que Roma seja o império, antes que Constantino, imperador romano, trocasse os tempos e a lei ou nascesse no nosso planeta. Portanto, Deus anunciou tudo isso com antecedência. E vimos então a queda de Roma. Na morte de Júlio César, Roma baixou de intensidade, o seu poder ficou quebrado, então ela vai deixar de existir como Roma Imperial e passa a ser a Roma Papal. Nesse período de tempo, tivemos um homem que veio cumprir uma das profecias de Daniel 7, que ele, na verdade, ia mexer nos livros da lei de Deus e ia fazer com que tocassem nas leis de Deus e nos tempos. Ora, nós hoje temos o calendário gregoriano, do qual não é o calendário original. O nosso calendário, nós estamos a perder 3.800 anos de história, quando temos Israel que está a pedir hoje 5.800 anos. Portanto, nós temos média de perda de história de 3.000 anos 800, coisa assim. Ora, o calendário foi trocado por imperador romano, tanto como a lei. Na Bíblia foi trocada a lei e os tempos também mudaram. E tudo isso aconteceu num longo período de tempo. Quando vimos a destruição de Roma completamente, criou-se de Roma Imperial, começou a ser uma Roma Papal. Criou o Estado Papal, Igreja Católica Romana, por qual Constantino teve o privilégio de trocar, segundo a profecia, os tempos e a lei. Ora, quando Constantino troca os tempos e a lei, o povo começa a venerar todo mundo no dia do domingo, dia obrigatório do qual Roma adorava o sol. Nós temos um resto de Roma, do qual vai expandir em toda a Europa e vai criar o quinto império, que são as 10 nações as mais poderosas da Europa. Nós chamamos deles o G8. O G8 são 8 países de economia grande que trabalham com os Estados Unidos da América, cabeça de ouro, para comparar com o reino primeiro de Babilônia. Grã-Bretanha, ela vai criar-se um império a partir de 1450. A partir de 1450, a Grã-Bretanha toma relevo aquilo que é o segundo império, ou o império a seguir, depois da queda da Grande Roma, veio a Grã-Bretanha. Em 1776, saiu daqui um povo na Grã-Bretanha e foi para o norte da terra. A Bíblia diz que do norte da terra vem todo o mal. Criou-se ali os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América, meus irmãos, viveu um tempo de bênção e graça do Senhor, porquanto eles eram praticantes da palavra de Deus. Cresceu de tal maneira que quando no auge da criação, eles também começaram a abominar a Deus. Uma vez que George Washington foi posto como primeiro presidente, ele pediu a Deus sabedoria e o que fazer dessa grande nação. Deus falou com George Washington e o aconselhou a pôr as leis de Deus como as leis magnas do grande Estados Unidos da América. As leis de Deus permaneceram dentro da Casa Branca por muitos anos, até que veio um homem na liderança dos Estados Unidos que as retirou fora da Casa Branca, tendo em conta que a política não tem nada a ver com a religião. E aí começou a grande abominação na Casa Branca. O que nós vemos hoje é aquilo que é instalado do mesmo jeito do que estava lá naquela cidade de Sodoma e Gomorra.
Estados Unidos da América abandonou a Deus, por consequência tivemos problemas terríveis. Tivemos durante o período de Roma também o nascimento e crucificação de Jesus para cumprir a profecia, e logo então veio guerras e a destruição do templo de Jerusalém pelo príncipe, o grande inimigo de Deus. Ao sair Jesus vitorioso da cruz do Calvário, voltou para o Pai. Quem é que volta para a terra com poder e fúria? Foi Satanás e 1/3 dos anjos dos céus, dos quais permanecem até os dias de hoje. Ora, quando nós vemos tudo isso, tudo quanto Jesus tinha falado nas suas profecias de Daniel e Mateus 24, tudo se cumpriu até aqui. A ciência se multiplicou. Vimos guerras atrás de guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, Guerra do Golfo, Guerra do Iraque, Guerra da Rússia, Ucrânia, Jerusalém, e estamos ainda em grandes guerras no planeta inteiro. A verdade é que a ciência se multiplicou e temos a possibilidade hoje de poder pregar o Evangelho eterno. A Bíblia diz em Marcos 16:15, e este Evangelho do Reino será pregado a todo o mundo, só então virá o fim. E pela maravilhosa graça de Deus temos hoje o TikTok, da qual eu vos falo, e posso pregar o Evangelho. Sei que esta palavra está a chegar aos 4 cantos da terra. Estamos a ser muito alcançados por todas as gerações da terra. Ora, nós sabemos que tudo isso aconteceu na profecia de Daniel 2:44, diz que no tempo desses reis, onde nós estamos hoje situados, estamos num tempo do qual a Europa está ligada ao grande poder dos Estados Unidos da América e Grã-Bretanha. Essa é a ligação na estátua de Daniel, da argila misturada com ferro nos pés, e a profecia diz que virá uma pedra sem mão humana do céu e vai pulverizar todos os reinos deste mundo. E então será feito de toda essa poeira um único reino, que será um reino eterno, do qual será Jesus lá na liderança como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ora, essa profecia está para se cumprir. Nós ainda não temos o cumprimento dessa profecia. Como vocês podem ver, que criação, queda, multiplicação, destruição, gerações da terra, multiplicação, os grandes impérios, tudo isso foi profetizado pelo profeta Daniel. E tudo já aconteceu na cronologia bíblica. Tivemos guerras atrás de guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, tivemos a ciência, a tecnologia até hoje, e tivemos o grande coronavírus. Coronavírus que estava a nos anunciar uma grande epidemia mundial. Então, estes sinais todos já aconteceram. Sinais da destruição da terra estamos a ver aos nossos olhos. Nós estamos a ver vendavais, mares que estão a desbravar, terra, vulcões, e então todos esses males nós estamos no 14 de consequências da terra. Do 1º até o 14, todas essas profecias já se cumpriram. Ora, meus irmãos, agora é importante a vossa atenção. O que é que nos falta cumprir até que Jesus nos venha buscar? Vamos entrar para agora 2026. Na mudança de ano temos uma promessa de entrarmos numa mudança mundial completamente na economia mundial. Temos talvez o Apocalipse 13 que vai se fazer luz com mais intensidade. O que o Apocalipse 13 nos diz? Estamos no sinal da grande besta, da qual vai orientar o mundo inteiro em obediência às leis regidas por essa nação. Se formos buscar em Apocalipse, vamos ver que a cidade da qual está nomeada dentro das Escrituras é exatamente a cidade que domina todas as nações da terra. E nós sabemos que quem domina hoje é os Estados Unidos da América. Portanto, temos uma recessão global da troca da moeda.
vamos ter um só dia de adoração para cumprir Apocalipse 13. Vocês conhecem o sinal da besta 666. Não é um sinal que nós temos que duvidar. Ele é real, porque já existe. Então, a Bíblia diz, quando verdes abominação entrar no lugar santo, quem lhe atenda. Nós agora estamos nas vésperas de ver o implantamento da nova lei decretada pelo Coliseu Romano. Aí no Papa vai haver a dominação mundial, adoração num só dia. Gesara Gesara é a moeda que vai trocar a nível global. Isso são eventos que estamos à espera agora. Notem bem que todos os eventos já passamos, estes estão para acontecer. Temos o decreto mundial do domingo, a grande perseguição da igreja que já começou. Vocês estão a ver o porquê que os Estados Unidos da América já bombardeou a Nigéria. Vamos ver mais bombardeamentos daqui a pouco por causa do Irão que está a atacar Israel. Estamos na iminência de uma terceira guerra mundial, da qual chamamos a Guerra do Armagedon. Mas, meus queridos irmãos, tudo isso está agora para acontecer nos nossos dias. Meu conselho para todos vocês que estão nessa live e do que vão estar a ouvir essa live, vamos nos precaver, vamos nos preparar para esses eventos finais. A vinda de Jesus está breve. Não temos mais tempo. Daniel 2,44 diz que nesta época em que eu vos estou a falar agora, Jesus virá. Porém, Mateus 24, Jesus diz, ninguém sabe nem o dia nem a hora. Para nós cristãos temos que ver os eventos finais, aquilo que está na ocorrência do mundo inteiro. Estar bem atento no que está-se a passar hoje com a Casa Branca, que é de lá onde vão sair todas as leis. Temos o mover da moeda mundial digital que vai começar no 1º de janeiro. Há muita gente que não está ao corrente disso. Certamente que nós vamos ter uma grande mudança radical a partir de agora e vai ser aquilo que é o cumprimento das profecias do Apocalipse 13. Quem não tiver de acordo com a palavra de Deus não poderá comprar nem vender. Quem não tiver de acordo, com as instruções do governo não poderá comprar nem vender. Será perseguido e morto. E sabemos que Apocalipse diz, quando estamos no 5º selo do Apocalipse 6, estamos no 5º selo onde as almas dos que morreram em Cristo estão neste momento preciso a pedirem justiça quando o Deus Altíssimo vai julgar a terra dos que fazem mal à humanidade. E Deus responde, cuidem que vocês repousem um pouco mais de tempo. Deu-se-lhe robos brancos para eles poderem descansar. E todos os que morreram em Cristo já estão a pedir que Deus volte para fazer justiça ao mundo. Portanto, nós temos apenas alguns sinais. I'm so sorry, I cannot take you now. Alguns sinais antes da vinda de Jesus. Uma vez que se dá a grande perseguição a nível escala mundial, por isso é que o Trump bombardeou a Nigéria, porque os terroristas estão a matar os cristãos, e estamos também a ver isso na Líbia, estamos a ver escravatura ainda aos dias de hoje, está-se a vender homens, está-se a matar, com o grande Sudão está em guerra, está um problema colossal, há um grupo satânico que está a matar os cristãos, muito intenso, e nós estamos a ver os conflitos que estamos a ocorrer. Portanto, vai haver de certeza uma grande perseguição para quem não estiver no regimento do mundo. Quem não estiver de acordo às leis mundiais, na guarda do domingo, nas mudanças mundiais, então vai ter que ser perseguido e morto. E durante esse período de tempo que é agora, meus irmãos, Jesus virá com poder e grande glória. Então, nesse momento, vai haver o grande desabalo da terra. Vai haver vendavais, vai haver chuta das estrelas, o sol vai se tornar negro, a lua vai se tornar vermelha. Diz que
as potências dos céus vão ser abaladas. Todo mundo virá à vinda de Jesus com poder e grande glória. E quando Jesus vem, o contrário que muitos irmãos pensam aí, que Jesus vai parar aqui 40 dias, que vai ficar na terra 40 ou 50 dias. Não, Jesus vai parar nos ares, segundo as Escrituras. Ele nunca porá os pés aqui. Nós, salvos, seremos arrebatados e estaremos com Cristo nos ares e vamos para a glória do Pai por todo o milênio. E durante esse milênio, a Bíblia diz que nós viveremos para com Deus. Vamos estar lá no céu em adoração durante 1000 anos. E por que temos que lá estar 1000 anos e não vamos estar aqui na terra? Porque a terra, na verdade, vai se pulverizar, conforme está escrito em Daniel 2. Meus irmãos, a saber que o tempo do fim está próximo. Nós temos que ver o que diz a palavra de Deus em coincidência ao que estamos a viver. A Bíblia diz em Apocalipse: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é agora a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus, o mar, a terra e tudo o que neles há. Esse é o nosso chamado. Ou então você que está aí, meu irmão, vai pregar o evangelho a horas e fora de tempo. Há tempos e fora de tempo. Vamos cumprir o nosso ministério de evangelista, porque as guerras, fomes, vendavais, tudo isso diz Jesus que é o princípio de dores. Mas agora com o TikTok nós temos esse privilégio de pregar a palavra de Deus. Essa palavra está a ser anunciada nos 4 cantos da terra. E então estamos a ver que nós, na verdade, estamos a ser assinalados de grandes tormentos na terra. Thank you. É isso. Depois do milênio, nós então voltaremos quando Deus criar novos céus e nova terra. Essa é a nossa história no planeta Terra. É o que a Bíblia nos fala. Temei a Deus e dai-lhe glória. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Meus irmãos, vamos na verdade entrar no ano 2026, do qual temos uma promessa de uma mudança grande financeira a nível mundial. Vai se cumprir Apocalipse 13. Quem não tiver as condições adequadas para poder processar isso, não vai poder comprar nem vender. Então, estamos à espera do maior evento agora no ano 2026. Guarde-se, não se afaste da palavra de Deus. Temei a Deus e dai-lhe glória. Consulta com seus familiares, seus amigos e prega a palavra de Deus dentro, fora de tempo. Ok? Então essa é a nossa preocupação maior. Meus irmãos, tudo quanto está na Bíblia é real. E a quem não acredite naquilo que está escrito, eu digo que criação, nós temos, queda do homem temos, viemos a ser destruídos pelo dilúvio, tudo já passou. Os grandes impérios, Roma, Medo-Pérsia, Grécia, agora temos o império da Babilônia, Grécia, Medo-Persa, tudo isso já passou. Estamos no 4º império, do qual está ligado agora a junção do ferro e argila. É a grande Roma que está ligada ao poder da Europa. E Daniel 2,44 diz que Jesus virá a qualquer momento agora. Portanto, ninguém sabe nem o dia nem a hora. Bom é que nós possamos estar atentos. Vamos estar atentos para o 1º de janeiro, as mudanças internacionais a nível mundial para o sistema global financeiro. E quando isso acontecer, na verdade, se acontecer a partir do 1 de janeiro, sabemos que estamos no Apocalipse 13, meus amigos. O Apocalipse 13 nos fala das mudanças radicais e a grande perseguição da igreja. Então, quem não tiver aliado nessa lei global vai ter que fazer qualquer coisa. Depois nós vamos estudar amanhã o que o cristão vai poder fazer dentro desse problema todo. Porque nós temos uma saída.
Se o 666 é uma ordem mundial, de um governo mundial, nós temos a solução de Deus para os seus filhos. É o que nós veremos amanhã, se Deus quiser. Então, um abraço a todos, que Deus nos abençoe e partilhem, meus irmãos, essa live com todos os que vocês puderem. Eu pensei que estava aqui na gravação do YouTube, mas cortou. Tudo bem, temos essa gravação aqui no TikTok, que vai ser exposta aqui no YouTube daqui a 2 horas. Talvez amanhã esteja lá e vocês podem partilhar esse vídeo. Um abraço a todos, que Deus nos abençoe. Amém?